Para quem está aí na batalha dos concursos na área de mineração ou segurança do trabalho, a gente sabe que a NR22 não é só mais uma norma, ela é tipo a norma. É aquela bem densa, cheia de detalhe técnico, um verdadeiro prato cheio para as bancas examinadoras. Mas e se fosse possível transformar esse desafio na maior vantagem competitiva? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A pergunta que vale a aprovação é essa, né? E a resposta, olha, não é ficar lendo e relendo a norma sem parar, sem critério. A resposta é ter estratégia. É focar no que realmente importa, entender a lógica da coisa e, o principal, saber onde é que as pegadinhas costumam aparecer. E é esse o nosso plano aqui. Então vamos começar pelo começo, pelo essencial. Antes de sair decorando número, prazo, qualquer coisa, é fundamental a gente entender a alma da norma. Por que ela existe, onde ela se aplica. Entender essa base é o que vai evitar aqueles erros de conceito, sabe? Aqueles que custam pontos preciosos na hora da prova. E tá aí o coração de tudo. Esse item, o 22.1.1, ele define a missão da NR22. Pode até parecer uma frase simples, mas é ela que guia toda a interpretação da norma. Muitas questões, principalmente as discursivas ou de conceito, testam exatamente isso, se o candidato entendeu esse princípio básico. A mineração pode e deve acontecer, claro, mas nunca, jamais, à custa da segurança. Agora, olha que interessante a abrangência disso aqui. A NR22 não é só para extração, não. Repara que ela cobre desde a pesquisa mineral até o beneficiamento que acontece ali no local. Isso quer dizer o quê? Que todo o ciclo de vida da mineração está debaixo do guarda-chuva da norma. E esse é um ponto crucial, que as bancas, adoram explorar. Certo, com a base bem entendida, vamos para os pilares da gestão. A gente já sabe o porquê e o onde. Agora a gente precisa entender o quem. A NR22 estrutura tudo com uma divisão bem clara de responsabilidades, e dominar isso é a chave para decifrar um monte de questões. O GRO, que ganha vida através do PGR, é tipo o sistema nervoso central da NR22. E não é só um papel, um documento, tá? É um processo que não para nunca, de identificar perigos, avaliar riscos e, claro, implementar os controles. Para a prova, o que importa saber é que o PGR na mineração é a grande ferramenta que amarra todas as outras exigências de segurança da norma. E esse slide aqui, nossa, ele é perfeito para ilustrar um ponto clássico de confusão em prova. De um lado, você tem as obrigações da empresa, como a de parar tudo se tiver perigo. Do outro, o famoso direito de recusa do trabalhador. Só que atenção, é um direito que vem com um dever junto, o de comunicar o risco na hora. As bancas adoram misturar esses conceitos para testar a atenção. Foco total aqui, gente. Beleza, agora o negócio fica mais específico. Vamos mergulhar em duas áreas que são um verdadeiro banquete para os examinadores, por causa da complexidade e da quantidade de detalhe técnico. É aqui que a gente separa quem realmente estudou a fundo. Então vamos aos detalhes. Dominar os números e os procedimentos que a gente vai ver agora pode ser aquele diferencial, sabe? Para garantir os pontos que decidem se o nome vai estar na lista de aprovados ou não. É técnico sim, mas é fundamental. Dá uma boa olhada nessa tabela. Isso aqui não é número aleatório não, são limites de vida ou morte numa mina subterrânea. E é por isso que eles são perfeitos para virar questão de múltipla escolha. O mínimo de oxigênio, os limites de velocidade do ar e principalmente as concentrações de metano. Com 1%, suspende o trabalho. Com 2%, proíbe a entrada de todo mundo. Esses valores têm que estar na ponta da língua. Outro tópico quentíssimo. A figura do blaster é a peça-chave nas operações com explosivos, e as responsabilidades deles são exclusivas. Questão que pergunta de quem é a competência para fazer tal coisa é super comum. Repara que a responsabilidade do blaster vai do comecinho do transporte até a comunicação final, passando por todas as checagens de segurança. É um ciclo completo de responsabilidade. Agora, uma rodada de fogo rápido. Os próximos slides trazem aqueles números e medidas que as bancas amam usar em pegadinhas. Elas trocam 1 metro por 2, 20 centímetros por 30. A atenção aos detalhes aqui tem que ser máxima. Vamos lá, 750 metros. Grava bem esse número. De acordo com o item 22.26.5, essa é a distância máxima que um trabalhador em mina subterrânea precisa andar para chegar numa câmara de refúgio. É um número vital para a segurança e muito, muito fácil de ser cobrado. Próxima, 2 metros. Segundo o item 22.10.2, essa é a altura a partir da qual passa a ser obrigatório usar sistema de proteção contra quedas em escadas fixas, tipo marinheiro. É outro número absoluto, preto no branco, sem margem para dúvida. 1,20 m.
Agora um detalhe de proteção coletiva. O item 22.6.5, a linha C, diz que essa é a altura máxima da parte de cima, do travessão superior, de um guarda-corpo padrão. É aquele detalhe técnico que aparece em prova para quem realmente estudou a fundo. E, para fechar o combo do guarda-corpo, 20 centímetros. Conforme o item 22.6.5, a linha E, essa é a altura mínima do rodapé naquele mesmo sistema. É um detalhe que parece pequeno, mas que mostra um conhecimento preciso da norma. As bancas adoram esses pormenores. Ufa! Vimos muito detalhe. Agora, vamos juntar tudo isso. O objetivo aqui é organizar as informações nos pontos mais importantes, criando um roteiro de revisão final, para aqueles últimos dias antes da prova. Então, a ideia é a seguinte. Para uma revisão final que funcione, o foco tem que ser nesses 3 pilares. Primeiro, a base de conceitos, de responsabilidades. Segundo, os detalhes técnicos das operações mais perigosas. E terceiro, os números-chave, que são facilmente transformados em questões objetivas. Esse é o caminho para responder com segurança e confiança qualquer questão de NR22. E para fechar, fica a provocação. A melhor forma de fixar um conhecimento é colocar em prática na hora. Olhando para esse checklist, qual a área parece ser o maior desafio? O ideal é começar por ela. Um estudo focado com estratégia é o que leva à aprovação. Boa preparação e a gente se vê na próxima!